Meus irmãos, a paz do Senhor, amém. Eu recebi tantos e-mails de muitos dos queridos pastores perguntando sobre essa história Que história é essa de que a Igreja Católica ela simplesmente não aceita somente as Escrituras como nós aceitamos, né? Que história é essa de magistério? Que história é essa de santa tradição, né? Santa tradição. Pelo amor de Deus, como é que isso funciona? E aí eu vi a necessidade de esclarecer um pouquinho mais isso aos irmãos. E vamos conversar 15 minutinhos no máximo aqui, e eu acho que eu consigo melhorar o conhecimento que os amados irmãos devem já possuir. E quando você pega o Catecismo da Igreja Católica, existe esse documento, é um documento que você entra no Google e colocando Catecismo da Igreja Católica Romana, ele nada mais é do que a declaração de fé que os católicos romanos têm. Então é muito fácil de achar, botou no Google Catecismo da Igreja Católica Romana, você encontra. Eu estou com o catecismo aqui na mão, ele tem quase 1000 páginas, né? Meu Deus, é muita coisa. E o catecismo, ele tem parágrafos. Nesses parágrafos eles vão colocando todas as ideias da religião católico-romana, né? O parágrafo é aquele sinalzinho assim, ó, né? São duas cobrinhas juntas, tá bom? E aí, o que acontece? Deixa eu ler para o irmão o parágrafo 95 do Catecismo Católico Romano. Ele diz assim: a união entre a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Magistério. Escute, meu amado irmão, e é de assombrar, Diz o parágrafo 95. Fica, portanto, claro que, segundo o sapientíssimo plano divino, ou seja, eles dizem que Deus tem um plano e que é sapientíssimo, ou seja, é sábio ao extremo. Então vamos de novo. Fica claro, portanto, segundo o sapientíssimo plano divino, que a sagrada tradição, a sagrada escritura e o magistério da igreja estão de tal modo entrelaçados e unidos que um não tem consistência sem os outros, e que juntos, cada qual, a seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. Veja que a Igreja Católica Romana, ela simplesmente não acredita. Foi o meu telefone que saiu de controle, é o Google, não sei o que outro. Ela simplesmente não acredita na prática que as Sagradas Escrituras são suficientes para a salvação das almas. Ela diz que a revelação final, sim, está em Cristo. Mas ela diz que para a salvação das almas, eficazmente, 3 grandes livros se juntam. 3 grandes fenômenos espirituais se juntam: as Sagradas Escrituras, o Magistério e a tal da Sagrada Tradição. Então veja que para eles não é solos Christus. Apesar deles dizerem que em Cristo a revelação de Deus foi completa, eles, de forma ambígua e contraditória, eles dizem que precisam de, além da Sagrada Escritura, da Sagrada Tradição
e do magistério da igreja, para poder o quê? Para os três juntos providenciarem e contribuírem eficazmente para a salvação das almas. Salvação das almas. Então vou ler de novo para os irmãos. Fica, portanto, claro que, segundo o sapientíssimo plano divino, a sagrada tradição, a sagrada escritura e o magistério da igreja estão de tal modo entrelaçados e unidos que um não tem consistência sem os outros. A Bíblia não tem consistência sem a sagrada tradição e o magistério. Estão tão entrelaçados que um não tem consistência sem o outro. A Bíblia sozinha não tem consistência. E que juntos, cada qual, a seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. Juntos. Juntos. Então, peraí. Qual é a fonte de autoridade da Igreja Católica Romana? É a Sagrada Escritura? É. Mas só a Sagrada Escritura? Não. Eles também têm como fonte de autoridade a sagrada tradição e o magistério da igreja. A sagrada tradição e o magistério da igreja. Pastor, então peraí. O que é essa história de sagrada tradição e o que é essa história do magistério da igreja? Bem, vamos juntos. Para que você comece a entender, você deve, por gentileza, se utilizar do catecismo romano e entender que eles, quando começam, eles até começam bem. Eles começam falando o que é correto sobre a revelação. Tal como nós, eles dizem que o homem não tem capacidade de realmente entender por completo a revelação de Deus. Não tem capacidade de entender por completo a revelação de Deus. E daí o fato de Deus ter se revelado pelos profetas, se revelado pelos apóstolos e a revelação grande e final por Jesus Cristo. Então, pelo menos nesses pontos, eles estão corretos, né? É óbvio que uma doutrina falsa não vai começar como falsa. É óbvio que uma doutrina falsa começa com teores de verdade, lá no meio, a querida casca de banana. Bem, eu li com os irmãos o parágrafo 95. Mas o parágrafo 95, que diz que a Igreja Católica, para a salvação eficaz de almas, depende de três grandes fenômenos: Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Magistério da Igreja, que estão em pé de igualdade. Ele é o final de todo o desenrolar de um pensamento católico romano, que começa ali no parágrafo 52. Olha que interessante como eles começam muito bem dizendo assim. Parágrafo 52. Deus habita em luz inacessível, e Ele quer comunicar sua própria vida divina aos homens, criados livremente por Ele, para fazer deles, no seu Filho único, filhos adotivos. Verdade. Deus se revela para nos trazer a Jesus Cristo e, por intermédio de Cristo, nos tornar filhos dele. Ao revelar-se, Deus quer tornar os homens capazes de responder-lhe. Ao revelar-se, Deus quer se fazer conhecido pelos homens e de conhecê-lo e de amá-lo bem além do que seriam capazes por si mesmo. Cara, que redação fantástica, correto? Quando Deus se revela, Deus quer que o homem conheça, conhecendo, se renda a Ele, aceite Jesus Cristo, ame-o. E isso só é possível por intermédio da revelação.
E o grande motivo da revelação foi o amor de Deus. Eles colocam isso no parágrafo 68 do seu catecismo, e de forma muito correta eles dizem que por amor Deus revelou-se e doou-se ao homem. Traz assim uma resposta definitiva e superabundante às questões que o homem se faz acerca do sentido e do objetivo da vida. Sim, nós nos perguntamos desde o início da vida o que somos, por que estamos aqui, para onde vamos, o que é na verdade a vida. E só aquele que nos trouxe a vida é que nos pode revelar tudo isso. E a revelação de Deus então se faz por amor. Então veja que o início de tudo é muito bonito. É realmente muito bonito. E eles são enfáticos e corretos quando no parágrafo 66 eles dizem: a economia cristã, portanto, como aliança nova e definitiva, jamais passará. Porque Cristo é a última revelação. E já não há que esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam como eles trabalham corretamente, Aí vem a vírgula. Aí vem a vírgula. No parágrafo 66, quando eles dizem que Cristo é a revelação última e definitiva e que nós não precisamos esperar nenhuma outra revelação, vem o problema. Todavia, olha aí a conjunção, Todavia, embora a revelação esteja terminada, não está explicitada por completo. Ih, rapaz! Quer dizer que a revelação está terminada, tá? Mas ela não está explicitada por completo. Porque Deus não é capaz de, na sua palavra, meu irmão, nos dar a revelação e o entendimento da revelação. E aí o que acontece? Parágrafo 66 do catecismo. Como não está explicitada por completo, caberá à fé cristã captar gradualmente todo o seu alcance ao longo dos séculos. Que história é essa? Como assim? Cabe à fé cristã captar ao longo dos séculos todo o seu alcance. Aí o parágrafo 67 vem explicando. Ó que casca de banana maravilhosa. No decurso dos séculos houve revelações denominadas privadas, e algumas delas têm sido reconhecidas pela autoridade da Igreja. Ou seja, a revelação já foi dada na palavra e está definitiva em Cristo. Mas Deus não é capaz de, só com a Bíblia, explicitar, fazer o homem conhecê-la por completo. Como Deus não é capaz disso só com a Bíblia, Deus usa santos homens durante esses 2000 anos da Igreja para, através de revelações privadas, ou seja, revelações adicionais, nos trazer a completa compreensão da palavra de Deus. Ah, que interessante. Então, peraí. Então, essas revelações denominadas privadas, como está aqui no parágrafo 67 do Catecismo da Igreja Católica, elas então nos farão entender melhor a palavra de Deus. Para entender melhor a palavra de Deus. E é com base nessas revelações privadas que a Igreja Católica começou a acrescentar doutrinas que não estão dentro da palavra de Deus. Sério. E aí o que acontece?
Acontece que, por intermédio dos bispos da igreja, a pessoa que teve essa revelação contra os bispos se reúnem, analisam se essa revelação privada está à luz da palavra de Deus e, estando à luz da palavra de Deus, essa revelação privada é recebida pela Igreja Católica, e daí é que vem as santas tradições, que é o conjunto de revelações dados por Deus a seus santos homens após a morte dos apóstolos. Daí a santa tradição. Daí surgir doutrinas como Maria é santa, Maria está ao lado de Deus, intercedendo por nós. É mole. Daí é que vem muita loucura, como a loucura do purgatório. Uma mulher muito santa, não me lembro agora o nome dela, se é Santa Catarina, não me lembro, mas ela esteve no purgatório. Ela, tomada por Deus, ela chegou e esteve no purgatório, e estando no purgatório, ela viu como é terrível o sofrimento ali das almas, mas ela também viu como a mão de Deus restaura as vidas. Fantástico, né? Que fantástico. Quer dizer que Deus nos trouxe a revelação final e definitiva por Cristo. Sim. Mas para explicitar, para a gente entender melhor a palavra de Deus, Deus durante 2000 anos vai dando revelações privadas. E essas revelações privadas, à medida que são expostas e reconhecidas pela Igreja Católica Romana, pelo Concílio de Bispos, elas se tornam a santa tradição da Igreja, que junto com as Escrituras leva a galera para o céu. Tá entendendo? Para o céu. Olha o que diz o parágrafo 67, complementando o 68, né? Que diz que, todavia, a revelação, apesar de terminada, ela foi gradualmente explicitada por Deus por intermédio dessas revelações privadas. Olha o 67. No curso dos séculos houve revelações denominadas privadas, e alguma delas tem sido reconhecida pela autoridade da Igreja. Elas não pertencem, contudo, ao depósito da fé. A função delas não é melhorar ou complementar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a viver com mais plenitude em determinada época histórica. Guiado pelo magistério da Igreja, o senso dos fiéis sabe discernir e acolher essas novas revelações. O que essas novas revelações constituem um apelo autêntico de Cristo e seus santos à Igreja. E a fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar e corrigir a revelação da qual Cristo é a perfeição. Tá, então por que uma série de dogmas surgiram com base nessas loucuras dessas novas revelações? Hein? Por quê? Porque os católicos creem naquilo que não está nas Escrituras. Cadê o texto nas Escrituras que Maria intercede por nós? Incrível, né? Incrível, 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 incrível. E aí, amados, olhe que interessante. Olha que interessante. Surgindo as revelações, você tem uma questão muito importante chamada a doutrina do magistério da Igreja. A doutrina do magistério da Igreja está a partir do parágrafo 85, que diz assim, parágrafo 85, pode abrir o catecismo, está lá o parágrafo 85.
O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita ou transmitida foi confiado unicamente ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. Isto é, foi confiado aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Então o negócio é o seguinte: para interpretar as Escrituras, a única interpretação possível é só dos bispos da Igreja Católica Romana. E ninguém mais. Aí no parágrafo 86, eles, para enganarem, eles colocaram assim: todavia tal magistério, que é essa interpretação feita pelos bispos da igreja sobre a palavra de Deus e trazendo todos os dogmas da Igreja Católica Romana, todavia tal magistério não está acima da palavra de Deus. Não está acima da palavra de Deus, mas colocam Maria onde Maria não está, e colocam purgatório onde não está, e colocam uma série de coisas que não estão na palavra de Deus, né? Não está acima da palavra de Deus, mas a serviço dela, não ensinando senão que foi transmitido, no sentido que, por mandamento divino, com assistência do Espírito Santo, piamente ausculta aquela palavra santa e guardada e fielmente a expõe, e deste único depósito de fé tira o que nos propõe para ser crido como divinamente revelado. Então, olhe que fato interessante. O que é o magistério da igreja? É o desempenho do ofício que só os bispos católicos têm, de ler e interpretar as Escrituras. E o fiel católico, ele então, ao ler e interpretar as Escrituras, só pode interpretar à luz do que a Igreja Católica Romana ensinou. E por que existe isso? Meu Deus do céu, é lógico que existe isso, segundo o parágrafo 889, para manter a igreja na pureza da fé transmitida pelos apóstolos, que quis conferir apóstolos, pois Cristo quis conferir à sua igreja uma participação em sua própria infalibilidade, que é a verdade. Então, pelo sentido sobrenatural da fé, o povo de Deus se atém indefinitivamente à fé sobre guia do magistério vivo da igreja. Então, os bispos se reúnem, dizem como a Bíblia deve ser interpretada, guardam a doutrina, criam a doutrina, e todo mundo vai seguindo isso, e engolindo e repetindo. Por isso que é Sagrada Escritura e o magistério da igreja. E aí, que ocorre? Bem, por que nós podemos confiar no magistério da igreja? Assim perguntam os católicos. Por que podemos confiar? Por uma razão simples. Porque no comando do magistério da igreja, do colégio de bispos que interpretam a Bíblia, não está qualquer um. Está o Papa. Não é qualquer um. Ali está o sumo pontífice. E olha o que diz o parágrafo 891. Eu não estou inventando, eu estou lendo. O parágrafo 891 do Catecismo Católico Romano. Goza desta infalibilidade o pontífice romano, chefe do colégio dos bispos, por força do seu cargo, quando, na qualidade de pastor e doutor supremo de todos os fiéis e encarregado de confirmar seus irmãos na fé, proclama, por um ato definitivo, um ponto de doutrina que concerne a fé aos costumes. Então, por que eu tenho que confiar, eu, católico romano, tenho que confiar no magistério da igreja? Ó, que loucura! Deus tenha misericórdia desse povo. Por uma razão simples. Porque no comando do conselho de bispos, que cria a doutrina da igreja e o magistério, está o Papa.
E o Papa, quando fala ex cátedra, o Papa, quando fala como pastor e doutor supremo da Igreja e dos fiéis, ele é infalível. Ele não erra. Há por parte de Deus uma graça extrema sobre ele. Ele, como sucessor de Pedro, não vai errar. Então, quando os papas trouxeram a doutrina de Maria, a doutrina da intercessão de Maria, a doutrina de oração pelos mortos, a doutrina da transubstanciação na missa, a doutrina do purgatório, pode ficar tranquilo. Quem está ali é o Papa, o sucessor de Pedro. E ele é infalível. E ele, como chefe de todo o concílio, vai criando o magistério, o conjunto de doutrinas da igreja, que junto com a Bíblia, o fiel se agarra para ir para o céu. Para ir para o céu. Ah, que fantástico. Olha que fantástico. E aí diz aqui no final do parágrafo 891, quando por seu magistério supremo, a igreja propõe alguma coisa a crer como sendo revelada por Deus, como ensinamento de Cristo, é preciso aderir na obediência da fé a tais definições. Esta infalibilidade tem a mesma extensão que o próprio depósito da revelação divina. E onde está o depósito da revelação divina? Na palavra de Deus. Tem a mesma infalibilidade. Então, peraí. Deixa eu ver se eu estou entendendo. Quer dizer que o católico romano acredita nas Escrituras? Em parte. As Escrituras não é o único livro de fé da vida deles. O que eu estou dizendo, e que aqui acabei de ler, é que o católico romano, ele crê que Cristo continua trazendo revelações após sua existência. Revelações aos santos homens da igreja. E esses santos homens da igreja, ao receber essas revelações privadas, essas revelações privadas com certeza não acrescem nada à Escritura, mas que ajudam o fiel católico a viver no momento histórico à luz dessas revelações privadas. E ao conjunto destas revelações privadas aceitas na igreja, você tem ao conjunto de ensinos dos homens que sucederam Pedro, Paulo, Tiago, Timóteo. Ao conjunto desses ensinos, os católicos dão o nome de tradição. E assim, as Escrituras devem ser interpretadas à luz desses 2000 anos de tradição, desses escritos e dessas revelações, não só dos apóstolos de Cristo, mas também de santos homens fiéis. Agora, além da santa tradição, e você tem o concílio de bispos, que em razão da presença do Papa, interpretando as Escrituras, chega a algumas conclusões, criam as doutrinas, e a isso nós damos o nome de magistério da igreja. A isso nós damos o nome de o quê?
magistério da igreja. E esse magistério da igreja, ele é esse conjunto de dogmas tomados, infalíveis, porque o Papa ali está, e ele, quando fala ex cátedra, ele não tem como errar. E daí nós entendemos o que no parágrafo 95 eles disseram. Fica, portanto, claro que, segundo o plano sapientíssimo de Deus, o sapientíssimo plano divino, a sagrada tradição, a sagrada escritura e o magistério da igreja estão de tal modo entrelaçados e unidos que um não tem consistência sem os outros. Ou seja, a sagrada escritura não é suficiente, tem que ter a santa tradição e o magistério da igreja. E cada qual, a seu modo, sob a ação do Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. Amados irmãos, eu quero somente lembrar aos irmãos que Cristo, em Apocalipse 22:13, diz: eu sou o alfa e eu sou o ômega, eu sou o primeiro, o derradeiro, o princípio e o fim. Cristo diz de forma muito clara que ele é a revelação final de Deus e ninguém mais fala trazendo novidade de maneira alguma. Hebreus 1:1 diz que outrora Deus, falando aos profetas pelos pais, nesses últimos dias, nos falou por intermédio de Jesus Cristo e acabou, encerrou a revelação. Então a Igreja Católica está errada. Está errada na medida em que coloca junto com a Bíblia, a tal da santa tradição e o tal do magistério da igreja. Foi por causa desta loucura, dessa santa tradição e do magistério da igreja que dogmas incorretos surgiram. Então, irmãos, aqui fica a explicação daquilo que passei. Prometido cumprir, né? E os irmãos têm essa explicação a mais. Eu amanhã, hoje é terça, eu amanhã estarei gravando a próxima aula da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Amém? Todos os irmãos.